Meus amados irmãos, nossa reflexão desta oportunidade encontra-se no Evangelho de Lucas. Que o Espírito Santo nos conduza nesta meditação. Lucas capítulo 4, versículos 1 a 15. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, no fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Hebreus capítulo 4, diz assim, o autor, Hebreus 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Com certeza você já ouviu aquele adágio popular: Você não pode evitar que uma andorinha voe sobre sua cabeça, mas você pode evitar que ela faça ninho nela. Este adágio adverte que podemos não evitar pensamentos em nossa mente, ideias que passam sobre nossa mente, mas podemos evitar que essas ideias, esses pensamentos possam virar pesadelos ou serem tropeços e provocarem desajustes e estragos em nossa vida. Lucas, ao escrever para Teófilo sobre a tentação do Senhor Jesus Cristo, ele tem um propósito de confirmar a fé em Teófilo, a fé em Jesus Cristo, em Teófilo, apresentando Jesus como o filho do homem que venceu o tentador, o filho do homem que venceu a Satanás. Que Jesus, o Santo de Deus, é vencedor e nele, Teófilo, pode inteiramente confiar. A narrativa da tentação do Senhor Jesus Cristo é tão importante para os cristãos que ela se encontra nos três evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas nos apresenta que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando isto aconteceu, quando ele começou o seu ministério. Era agora chegada a hora dele começar o seu ministério. João Batista, seu primo e precursor do Messias, já o anunciava em suas pregações às beiras do Rio Jordão, nos lugares desertos, nos ermos, nos bairros da cidade,
que o Messias era vindo após ele, que ele já havia chegado. E agora o ministério de Jesus está por se iniciar. O texto de Lucas diz que ele acabara de ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E que esse momento ele foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele, conforme prescrever o próprio Isaías no capítulo 61 de seu livro. Neste ato batismal, João Batista pôde testificar uma voz vinda do céu dizendo: "Este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi." João Batista também viu descer sobre Jesus Cristo o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E isto testificava para João Batista de que ele era, de fato, o Messias esperado, prometido de Deus há tantas eras na história de Israel. O capítulo 4 de Lucas está os primeiros marcos do ministério do Senhor Jesus Cristo. E o texto nos diz que ele estava cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Lucas coloca uma palavra grega que é pleris, de onde vem a palavra pleno, que é completo. Ele estava cabalmente completo, com a plenitude do Espírito Santo sobre ele após aquele batismo. Mas é interessante que o próprio Jesus foi encaminhado para o deserto pelo próprio Espírito que nele agora estava. E o propósito de encaminhá-lo diz que era para ser provado, ser tentado. Mateus 4, versículo 1, diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Marcos 1,12, diz que ele foi impelido, isso tem mais ainda tom de força, né? Que ele foi impelido para o deserto. A tentação não foi, pois, um acaso na vida de Jesus Cristo, não foi simplesmente uma artimanha de Satanás, um ardil de Satanás, mas esta tentação estava no propósito de Deus, no plano redentor do Pai Celeste. E isso fica claro para nós. Assim, no tempo determinado pelo Pai, se inicia o desenrolar do cumprimento messiânico na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. A promessa do primeiro evangelho, Gênesis 3,15, estava se cumprindo, estava se desenrolando agora na nossa história. A batalha do descendente da mulher contra Satanás, a antiga serpente que fez não só Adão e Eva caírem, mas toda a humanidade, toda a criação de Deus ficar sob o pecado. E Adão e Eva e a raça humana cair em desgraça. Jesus, naquele momento, estava só no deserto, cercado por feras, diz o texto bíblico. E Satanás o tentava com toda sorte de tentações. Ali não tinha nenhum discípulo do mestre com ele ainda. Mas ali estava só o Santo Filho de Deus, o Filho do homem, cara a cara, exposto toda a provação e tentação do diabo, a quem Jesus se identificou como Satanás. Por que tudo isso? Qual o aspecto teológico, o aprendizado teológico que nós temos? As Escrituras Sagradas nos ensinam, através do apóstolo Paulo, que aí está o segundo Adão, identificado por Paulo em Romanos capítulo 5. E este segundo Adão está, como o primeiro Adão, frente a frente com a antiga serpente que fizera o primeiro Adão cair, ainda no paraíso. E este pecado de Adão adentrou toda a criação humana, a morte passou a todos os seres humanos, a toda a criação de Deus, porque todos estavam em Adão e todos pecaram em Adão. Mateus 4, versículo 2 e 3 dá a entender que ao final de 40 dias de jejum, 40 dias de jejum, Jesus teve fome. E Satanás lança seu ardil ataque, supondo que na fraqueza física de Jesus Cristo se encontrava um momento ideal para lançar seu ataque. Se bem que Marcos 1,13 dá a entender que nesses 40 dias Jesus foi tentado por Satanás em toda sorte de tentações. Não apenas foram essas
3 tentações que nós lemos, mas muitas que não foram registradas. Essas 3, porém, talvez tivesse valor maior para o evangelista. Mas o fato foi que Satanás não deu nenhuma trégua a Jesus Cristo. E nesta quarentena probatória ali estava o Filho de Deus. Lucas nos dá a entender que as 3 tentações registradas por ele não foram, portanto, as únicas. E no ministério de Jesus não foram as únicas nem o único momento. Nesse tempo, o Senhor Jesus Cristo e no restante do seu ministério, ele sempre foi tentado por Satanás. Nessas 3 que nós queremos meditar, nos apresentam 3 aspectos das tentações de Satanás no Senhor Jesus Cristo e as estratégias de Satanás, se és filho de Deus. Nós podemos observar nesse texto sagrado que o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás, primeiro em transformar a pedra em pão no momento em que ele estava com fome. Se és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Usaria Jesus seu poder em benefício próprio? Daria Jesus ouvidos a Satanás? Abortaria Jesus o plano divino, livrando-se do sofrimento, da fome, de sabores? Daria Jesus, de fato, ouvidos e aceitaria ser induzido por Satanás? Se és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Ele o podia fazer. Porém, Jesus Cristo o recusou fazer, dizendo: nem só de pão viverá o homem. Isso está escrito. Jesus usou as Escrituras para defender-se desta tentação. Segunda tentação foi de receber por antecipação toda a glória e todo o poder dos reinos sobre a terra e toda a riqueza dos reinos sobre a terra. Como Satanás é mentiroso, né? Diz: tudo me foi entregue, tudo pertence a mim e eu dou a quem quer. Na verdade, nenhum grão de areia nesse mundo pertence a Satanás. Ele é um mero usurpador. Tudo é de Deus. Satanás não tem nada neste mundo, nem mesmo um grão de areia. Usurpador e mentiroso. Mas a prova era: será que o Senhor Jesus Cristo abriria de fato mão dos valores, dos princípios da palavra de Deus e usaria um atalho temporal para obter a glória prometida pelo Pai? A glória que ele teve antes que houvesse mundo, sem que ele passasse pela cruz do Calvário? Estaria o mundo de joelhos e aos pés do Senhor Jesus Cristo antes da cruz do Calvário? Jesus abortaria esta cruenta passagem da cruz pela glória antecipada de todos os reinos? E ele disse a Satanás: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Terceira tentação, quando Satanás leva Jesus ao pináculo do templo foi um teste provar a fidelidade de Deus. A tentação era que Jesus se atirasse do templo, do pináculo do templo, porque se ele era filho de Deus, Deus não o deixaria se esborrachar lá no chão. E ele cita um salmo, como até agora Jesus usou as Escrituras, Satanás usa tortuosamente as Escrituras também, mas está escrito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que te sustentem, te guardem, que não tropeces em alguma pedra. Mas Jesus também disse, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Em contrapartida, essas 3 tentações, Jesus defendeu nas 3 tentações usando a palavra de Deus. Ele não usou do seu poder, ele não esbravejou contra Satanás, ele não se exasperou diante de Satanás, apenas afirmou nas Escrituras por uma hermenêutica correta e diz: está escrito. Em momento algum Jesus amarrou Satanás, mas ele diz: está escrito. Com fome, com sede, e ele confiou sua vida
ao Pai, e ele usou aquilo que está escrito. O resultado do confronto está registrado nos 3 evangelistas. O diabo deixou, e no momento em que o diabo deixou derrotado, diz o texto dos evangelistas que os anjos dos céus vieram e serviram o Senhor Jesus Cristo, saciaram o Senhor Jesus Cristo da sua sede, da sua fome. Passadas que foram todas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Meus amados, nós conhecemos uma velha canção que diz: depois da luta vem a coroa. Os anjos o serviram e ele iniciou sua carreira de uma forma promissora e vencedora. Foi alimentado por eles, fortaleceu-se fisicamente e entrou no seu ministério. O que podemos aprender com esta experiência? Meus queridos, a tentação de Jesus foi necessária segundo o propósito de Deus por nossa causa, não por causa de Jesus. Não foi para saber se Jesus iria ou não cair, mas foi por nossa causa para confrontar Satanás que Jesus Cristo se expôs a humilhantes tentações e privações diante de Satanás no deserto. Hebreus 2, versículo 14, nos lembra que, tendo Jesus participação comum conosco em carne e sangue, desses também Jesus Cristo participou, ele foi homem como nós, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sua morte ainda estaria muito à frente. Agora ele resiste à tentação e à sedução do tentador, como o segundo Adão, representante dos filhos de Deus, ele sobrepuja o tentador, a antiga serpente. Hebreus 2,17 diz que convinha que em todas as coisas se tornasse ele semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Deveria Jesus, como homem, se submeter e passar por tudo que a raça humana passou e passa sob o pecado, para que pudesse ele expressar e ele vencer todo o pecado em nosso lugar, em nosso favor. Hebreus 2,18 diz que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deveria, por experiência, conhecer como sofre o homem subjugado pelo pecado e escravo de Satanás. E desta forma, o Senhor Jesus Cristo, vencendo Satanás, mostrou aos homens que nele creem, que nele se pode confiar. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa confiança. Feliz o homem que nele desconfia, feliz o homem que nele se refugia. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem nenhum pecado. Por isso, diz o apóstolo nessa carta, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Destruindo Jesus, passo a passo, paulatinamente, as obras do diabo, triunfando cabalmente sobre ele na cruz do Calvário e depois da sepultura, ele agora, junto ao trono do Pai, é misericordioso Redentor, é misericordioso sacerdote. Ele está pronto a socorrer os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, segundo a fé. Queridos amados irmãos, Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é ser provado. Ele sabe o que é passar por privações. Para a glória e vitória dos filhos de Deus. O Filho de Deus intercede por nós. E o que ele fez no seu ministério na cruz do Calvário, da sepultura até os céus, ele o fez por nós, pela nossa liberdade. Assim como o primeiro Adão nos representava diante de Deus e no Éden diante de Satanás, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, nos representa também diante de Deus e agora no deserto e para todo sempre. Ele é o nosso mediador.
Ele é capaz de não só de nos entender, mas é poderoso para socorrer todos os que nele creem e nele se refugiam. Jesus é o Salvador, o refúgio daqueles que sofrem suas tentações e provações. Nele você pode confiar. Segunda coisa que aprendemos, a tentação ou a vitória de Jesus o evidenciou como Salvador prometido de Deus ao mundo. É isso que Teófilo tinha que ter no seu coração, esse vitorioso Jesus Cristo. Toda essa provação, essa luta, o evidenciou como Salvador prometido de Deus ao mundo. Ele venceu Satanás, se tornou o Senhor de todas as coisas. Ele assumiu a sua glória. Jesus é poderoso, soberano, sobre todas as hostes malignas. Todo o poder das trevas estão sob o seu poder, sob o seu domínio, sob o seu governo, debaixo de seus pés. Nele podemos estar em plena segurança. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, agora de fato esmaga a cabeça da serpente. Ele, como homem, precisava destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás, para que nele tenhamos vida eterna. Romanos 5, 12 até 21, Paulo trata sobre isso, que ele, Jesus, sendo o segundo Adão, representava toda a humanidade diante da justiça divina. Pela morte de um homem, que era Adão, todos caíram, mas pela morte do Senhor Jesus Cristo, muitos serão vivificados. Ele seria salvador e justificador de todos os crentes mediante a fé nele. Por causa da queda do primeiro Adão, a morte entrou em todo o reino do mundo. Mas por causa da vitória de Cristo Jesus, reina agora a vida sobre aqueles que nele creem. Jesus é a nossa vida e vida abundante. Pela ofensa do primeiro Adão, todos foram condenados. Pela obediência e vitória do segundo Adão, todos são vitoriosos. Aquele que nele crê, gozam da vitória do Senhor Jesus Cristo. Jesus é poderoso para socorrer todos os seus quando também são tentados, quando são provados. Em Jesus somos mais que vencedores, somos glorificados. Terceira coisa, meus amados, o instrumento vitorioso de Jesus Cristo foi orientar-se, fundamentar-se e escudar-se nas Escrituras Sagradas. Nós assim o devemos fazer. Devemos usar sempre as Escrituras Sagradas como escudo da nossa fé. Em todas as provações, assim está escrito. Essa deve ser, como foi para Jesus Cristo, nossa defesa. Jesus não deu ouvido à voz do tentador, sempre ele se escudou na palavra de Deus. Jesus se serviu do conhecimento e o efeito da palavra de Deus. A Bíblia realmente é a palavra do Espírito. Nela nós podemos nos inteirar do poder de Deus. Jesus se firmou nos valores estabelecidos pelo Pai. Prevalecer-se nos valores e nos princípios da palavra de Deus é a melhor ação para aqueles que querem vencer a carreira cristã, na vida cristã, ter uma vida aprovada diante do mundo. Meus amados, vigília, jejum e oração, santidade, são tão importantes para o crente, mas nenhum item disso nos isenta de sermos tentados. Mas cada um deles é poderoso para nos habilitar e capacitar e nos fortalecer para resistir nos dias maus. Vigília e jejum e oração, santidade, não nos isente de tentação, mas são instrumentos de Deus para vencermos poderosamente. Vigiemos e oremos para não cairmos em tentação. O homem cheio do Espírito Santo, que se fundamenta nas Escrituras Sagradas, há de prevalecer ao tentador e suas tentações. Queridos e amados irmãos, firmemo-nos nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Seja operoso, vitorioso nos dias que se chama hoje. A sua vida cristã em Cristo Jesus sempre será um palco de luta, mas depois da luta vem a coroa. Deus seja gracioso, abençoe você e sua casa, e que a vitória do Senhor seja a sua vitória. Descansa no Senhor, espera nele, confia nele. Para a glória de Deus seja assim, hoje e sempre. Amém.